Não sei a maneira correta para ensinar o meu filho. E agora? Muita reclamação sobre isso, sobre as mamães ficarem perdidas nesse mar de métodos que existem para ensinar a alfabetizar. Por isso, eu trouxe hoje algumas coisas que vocês precisam saber a respeito disso. Sobre os métodos, qual método é melhor, e é sobre isso que nós vamos conversar. Existem vários métodos por aí, vocês já sabem disso, né? Quem está pesquisando formas de ensinar o filho já conheceu por aí vários métodos, várias metodologias, uma diferente da outra, uma com uma característica, outra com outra característica, uma com um benefício, outra com outro benefício. Porém, eu vou trazer para vocês hoje o método que eu uso e que muitos professores já estão usando, que é o método fônico. Já vou explicar como que esse método surgiu, da onde veio, mas eu quero frisar agora para vocês que esse método cientificamente é comprovado o melhor método de ensino. Ele tem uma eficiência maior na hora de ensinar e ele ensina sem dor, ele ensina sem reclamações, ele ensina brincando. A criança, ela sente prazer ao ser ensinada, ela sente prazer aprendendo. Por isso esse método é muito eficiente, porque quando nós fazemos algo que nós gostamos, fazemos felizes. E quando nós estamos felizes, nós aprendemos mais. Com a criança não é diferente, tá? Quando a criança aprende brincando, quando a criança aprende feliz, ela realmente aprende. Ela não memoriza somente naquele momento, ela leva para a vida, ela aprende de verdade. Por isso esse método é o método mais eficiente. E muitos professores estão adotando esse método agora. Esse método, até um tempo atrás, era proibido aqui no Brasil. Não é à toa que aqui no Brasil o índice de não alfabetização é altíssimo comparado aos países de primeiro mundo que já usam desse método faz muito tempo. Aqui no Brasil, a última vez que eu vi, o índice de não alfabetização estava em 66%, mais ou menos por aí, de pessoas que não sabem ler nem escrever, crianças, né? Na idade que já deveriam estar lendo e escrevendo. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Califórnia, lá o índice é de 1%. E em algum desses países, eu não me lembro bem corretamente qual, mas se eu não me engano, é o Canadá, é 0,4% de não alfabetização. Então tem uma diferença gritante desse índice, né? Nós podemos ver pelos números mesmo que aqui no Brasil existe muita dificuldade na hora de ensinar a criança a ler e escrever e existe muita dificuldade na hora da criança aprender a ler e escrever. Essa dificuldade tá chegando ali pelos 5, 6, 7 anos e tá indo até os 10, 11 anos, porque existem crianças ainda com 11 anos aqui no Brasil que não sabem ler nem escrever. Outras sabem ler, sabem escrever, mas não sabem entender o que está escrevendo, nem entender o que está se lendo, que é tão ruim quanto não saber ler e escrever. Às vezes nós pensamos que somente ensinar a criança a decorar que casa é C-A-S-A, tá bom, a criança vai memorizar aquilo. E quando tu falar escreve casa, ela vai escrever casa, porque ela memorizou. Porém, ela não aprendeu, ela não entendeu, ela não sabe o significado, ela não sabe por que escreve com CA, ela não sabe por que não é com K, por que é com C, por que é com SA e não é Z de novo, entendeu? Então, eles vão ficar confusos, eles não entendem. E isso é muito difícil, porque na hora que a criança for escrever um texto, na hora que a criança não tiver um auxílio, ela não vai saber se expressar. E as letras, as palavras vieram para nós com o intuito de nos ajudar na comunicação. E então, se a criança não sabe ler e escrever corretamente, ou sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar, não sabe entender, ela não vai saber se comunicar. E isso é preocupante. Por isso é necessário que nós, mamães, ajudamos as crianças nesse momento de leitura e escrita, porque não é toda escola, não é todo professor que usa desse método fônico.
Existem alguns ainda dos métodos mais tradicionais, defendem muito, e eu não sou contra o método tradicional, tá? Já vou deixar bem claro isso. O método tradicional nos ajudou, foi eficiente, porém existem outros métodos mais eficientes que podem ser agregados, né? Existem outros métodos, como o método fônico, que não faz a criança sofrer, não faz a criança ficar com pressão psicológica, deixa a criança brincar e aprender. Por isso eu defendo sim o método fônico, e é esse método que eu quero que você use com o teu filho para ensinar ele brincando. Agora eu vou falar como surgiu esse método. O método fônico surgiu da habilidade fonológica. A habilidade fonológica todos nós temos desde que nascemos. Ela é uma habilidade cognitiva de tu distinguir sons. Nada mais é do que tu saber ouvir atentamente e distinguir que som é aquele. A criança, o bebê, já nasce com essa habilidade. Nós temos que, ao longo do tempo, ir desenvolvendo ela com algumas coisas específicas e algumas coisas são naturais, como, por exemplo, a fala. A fala é uma habilidade automática. Não, a gente não precisa explicar muitas vezes para a criança, porque a criança já nasce chorando. Então, ela está falando algo, ela está chorando, é um som da boca que sai. Depois ela começa a falar aquelas palavrinhas, bababá, bebebé, babu, e assim vai indo. A criança é automático. Ela não sabe falar corretamente, mas ela já sabe falar. Agora, tu ouvir também é automático. As crianças ouvem, mas elas precisam distinguir esse som. Quando é bebê ainda, a criança reconhece a voz da mãe e a voz do pai. Por quê? Quando a criança está na barriga, o pai e a mãe conversam com a criança, contam historinha para a criança, e a criança está ouvindo sim os pais. Tem quem não acredite nisso, mas já existem comprovações, estudos feitos que a criança já ouve sim desde o ventre, desde a barriga da mamãe. Então a criança nasce, né? Daí ela tá ali chorando um dia, tá nervosa, tá com uma dorzinha, e a mamãe chega para conversar com ela, canta uma musiquinha que cantava quando ela tava na barriga, e automaticamente essa criança se acalma. Muitas mamães já passaram por isso. E a gente pensa, nossa, que legal, ouviu minha voz, se acalmou. E realmente, ouve a voz da mãe, ouve a voz do pai e se acalma, porque aquela voz traz para ela tranquilidade, traz para ela um porto seguro, uma segurança. E automaticamente a criança vai ficar seguro, feliz, tranquilo e acalma o chorinho. Isso vai também no decorrer do tempo, com crianças maiores, né? Quando estão preocupadas, estão nervosas, estão chorando, basta a mamãe chegar, o pai chegar, se abaixar, dar um abraço, falar no ouvidinho, fica tudo bem, meu filho, eu tô aqui contigo, já vai passar. Não fica assim, a criança vai aprendendo a respirar, ficando mais tranquilo e se acalma, porque a criança entendeu desde a barriga da mãe que aquela voz é uma voz que passa tranquilidade, conforto e aconchego. Então ela se acalma. E essa habilidade é a habilidade fonológica, de ouvir e entender. A criança ouve, ó, é a minha mãe. Então, com a minha mãe eu estou seguro. Com o meu pai eu posso ficar tranquilo. Eu não preciso ter medo porque eles estão comigo. Essa é a habilidade fonológica. Desde que nasce, tu pode desenvolver. O que eu indico para os pais de bebês? Desde a barriguinha, conversa com a criança, né? Tem um diálogo ali, conta uma história, canta para ela. Depois que nasceu, continua fazendo isso. Assim que a criança já consegue entender um pouquinho melhor, ali por um aninho e pouquinho, tu pode começar a conversar com ela sobre os barulhos dos animais. Quando meu filho tinha em torno disso, ainda tem um vídeo no meu feed dele, eu perguntava para ele assim, como que o galo faz? E ele imitava o galo. Como que o boizinho faz? E ele imitava o boi. O som que aquele animal faz. É muito legal a brincadeira. A criança aprende e desenvolve muito a consciência fonológica. A criança começa a entender os sons. Esse som é o da chuva. Esse som é o do ventilador. Esse som é o do animal da galinha, é do galo, é do boi.
esse som é do passarinho e assim por diante. A criança aprende os sons e automaticamente desenvolve, expande a habilidade fonológica. Assim é a habilidade, assim surgiu o método fônico. Depois de muitos estudos, eles vendo que a criança aprendia a ouvir, que a criança aprendia a distinguir os sons, que a criança ela relembrava mais do som do que da imagem. Então eles resolveram criar esse método que é através do ouvir. Não é tanto do escrever, do motor. Vem depois. Depois a gente agrega o motor, a criança vai ter que escrever, a criança vai ter que copiar a letra, a criança vai ter que desenhar a letra. Porém, não é a primeira coisa que a gente faz. Antes, a gente passava no quadro, essa aqui é a letra A. Copia a letra A até o final da linha. Todo mundo já fez isso, né? Quem tem aí mais de 20 anos, mais de 30 anos, já passou por esse método, que era um método de copia. Olha, copia, olha, copia. E muitos ainda estão, e eu não estou julgando o método que cada um usa. Porém, esse método não é tão eficiente, porque a criança só aprende a memorizar e copiar, memorizar e copiar. E a criança não entende. Além de outras coisas que isso pode tornar a criança a ser ou fazer, né? Quando é determinado para nós que a gente olhe e copie, a gente não vai questionar. Então, ela já se torna um adulto que não questiona, um jovem que não fala. Falou, ele vai fazer. Falou, mas então tá bom isso, porque você é uma criança obediente. Não significa que vai ser uma criança obediente. Significa que vai ser uma criança que tu vai falar, ela vai fazer, sem questionar. E quando nós nos tornamos seres humanos sem questionamentos, nós não temos o livre-arbítrio, nós não podemos sonhar, nós não podemos imaginar, porque só é feito aquilo que nos é imposto a fazer. Então, muitas pessoas não vão concordar com isso também, mas não tem problema, é o meu ponto de vista, é o que eu acho, é o que eu estudo, e é necessário sim a criança ter autonomia. A criança por si só, ela saber o que quer, o que vai fazer, obviamente com o controle dos pais ali, com a supervisão dos pais, mas é interessante que a criança tenha uma autonomia para que ela não venha a ser depois um adolescente, um adulto dependente 100% dos pais, um adulto que não sabe se impor, um adulto que não sabe falar, que não sabe se comunicar, que não sabe lidar com as próprias emoções. Nossa, é um leque de coisas que acontece depois na vida adulta, por a gente não ter estimulado consciência fonológica no momento certo, não ter estimulado consciência fonológica para que eles realmente venham aprender dessa maneira, ouvir e entender. Porque não basta só nós falarmos, não basta só nós ouvirmos. Nós precisamos entender e compreender o que foi dito, compreender o que foi falado, para que assim a gente aprenda realmente, para que assim a gente possa entender o que foi falado, para que a gente possa entender o que aconteceu, o que houve naquele filme, o que houve naquela história, por que aconteceu daquele jeito, por que não é diferente. É essa necessidade de nós sabermos ouvir e compreender. Então, a consciência fonológica é isso, é tu ouvir e compreender, é ouvir e distinguir os sons. Através disso, foi criado o método fônico, o método usado nos países afora aí com alto índice de alfabetização, 99, não sei quanto de alfabetizados, crianças com 6 anos lendo, escrevendo, lendo muito bem, interpretando muito bem, entendendo o que se lê, entendendo o que se escreve, sabendo criar uma história. Crianças assim que foram estimuladas com consciência fonológica, foram estimuladas no método fônico. Então, são crianças bem desenvolvidas por causa disso. E isso, tu não precisa ficar só nas minhas palavras, tu pode ir lá pro Google, pesquisar e tu vai ver que realmente o índice é muito maior de crianças alfabetizadas e crianças que aprendem brincando literalmente. O método fônico é esse, feito através da consciência fonológica. Então, a pergunta lá do início do vídeo, que é: não sei como ensinar, o que eu faço? A resposta é essa: ensine através do método fônico, melhor método para se ensinar a criança. E com quanto tempo eu posso começar a ensinar? Entendam, consciência fonológica
Desde a barriga, tu pode estimular. Nasceu, tu pode estimular com músicas, com cantigas, com barulhos de vento, barulhos da natureza, das árvores. Pode estimular mostrando para ela, ó, esse aqui é o barulho da árvore, um aninho ali, né? Esse aqui é o barulho do vento. Pode estimular assim tranquilamente. Quanto mais, melhor. Agora, tu começar a colocar o método fônico na vida da criança, tu pode começar a colocar ali pelos 4 anos. Tem quem coloque com 3 aninhos e meio, não tem problema nenhum. Só não pode querer exigir da criança que ela pare, que ela preste atenção, porque criança é criança. Criança quer brincar, quer se divertir, quer pular. Mas se o teu filho para um pouquinho, se tu vê que dá pra colocar o método fônico na vida dele, pode ir colocando aos pouquinhos, sem problema nenhum. Vai trazendo mais sons, vai trazendo letras, vai trazendo brincadeiras. Mas normalmente eu gosto de trazer quando a criança está na pré-escola, porque fica mais fácil e mais gostoso para ela aprender. Que ela já está inserida nesse meio também de escola. Então, 4 anos e meio ali é uma idade legal para tu colocar o método fônico. E daí, como começar? Começa mostrando as letras, né? Explicando as letras, explicando os sons, porque agora essa criança com 4 anos e meio já está bem desenvolvida nos sons da natureza, dos animais. Então, é uma criança que sabe ouvir muito bem. Então, tu pode mostrar a letrinha para a criança, falar o som para ela, brincar com ela através do alfabeto. Agora, se a tua criança já tem 4 anos e meio ou mais e nunca foi estimulada a consciência fonológica, e agora o que eu faço? Começa a estimular agora. Mas, ela já está com 6 anos. Paciência, tranquilo. Começa a estimular agora, um pouquinho de cada coisa. Estimula para a criança, para que ela venha ouvir, para que ela venha entender, para que ela venha prestar atenção, para que ela venha desenvolver isso. E também vai mostrando as letrinhas, bem tranquilamente, sem pressão, sem correria, aos poucos, para não deixar a cabeça da criança desse tamanho, ela ficar nervosa, com medo, apreensiva e não aprender nada. Quando a gente coloca ali que ela tem que aprender, tem que fazer, a criança não consegue, porque ela fica com medo. E quando a criança está com medo, o cérebro não funciona direito. Então é necessário que nós deixamos as crianças tranquilas, que a gente deixa a criança confortável e a gente vai explicando, ensinando a criança um passo de cada vez, um dia de cada vez, mostrando hoje um pouquinho de conteúdo, amanhã um pouquinho de consciência fonológica, amanhã um pouquinho de método, e assim nós vamos indo, explicando as letras, explicando os sons e assim por diante. Então, depois dos 4 anos e meio, pode colocar método fônico na criança. 6 anos essa criança vai estar alfabetizada. E o melhor de tudo, ela vai ser alfabetizada sozinha, porque a criança vai aprender sozinha. Nós somos instrumento para ir indicando para elas o caminho, para ir mostrando, mas eles vão ligando um ponto ao outro. O mais interessante do método fônico é esse, porque nós explicamos, nós brincamos com eles. Passa um tempo, a criança vem e traz aquilo ali para nós, e nós olhamos, nossa, ele aprendeu, ela aprendeu mesmo. Quando vê, eles estão vendo as ligações. Eles ligam uma letrinha na outra, eles ligam um som àquela letra, eles estão cantando e, aqui nessa palavra tem esse som, nessa palavra tem essa letra. Eles mesmos vão ligando uma coisa a outra. É muito interessante nós vermos como eles são inteligentes, como eles são capazes, porque realmente eles são. O que falta às vezes é um pouquinho de atenção da nossa parte, é um pouquinho de dedicação da nossa parte ao ensinar, ao estimular, ao ajudar eles, porque eles só precisam de ajuda, porque inteligente eles já são, capazes eles já são. Falta um pouquinho de estímulos para que a gente veja realmente o grande gênio que nós temos em casa. E depois eles vão para a escola, já na escola às vezes já chega alfabetizado, às vezes está meio caminho andado, porém lá na escola vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo. E lá mesmo eles vão ser exemplo para outras crianças e vão ajudar muitas as profs. Muitas vezes eu recebi alunos na minha sala de aula que me ajudavam com outros alunos que tinham mais dificuldade. Então eles já tinham uma autonomia. Não, prof, eu sei fazer e eu posso ajudar o meu colega a fazer. Eles já se sentem capazes, eles já têm autoconfiança. Algo muito importante na criança, a autoconfiança. A criança não chega com medo, ela não chega apreensiva. Ela já chega determinada, ela sabe que pode. E isso é importantíssimo
na aprendizagem da criança, do adolescente e na vida adulta. Vai ser muito importante para a vida toda do ser humano, pode ter certeza. E algo que nós pais não vamos nos arrepender é de ter dedicado um tempinho para a criança, de ter ajudado eles nessa etapa tão difícil, tão dolorosa que é às vezes. Muitas vezes, pela correria, nós não achamos tempo, mas o método fônico é um método tão bom, é um jeito tão bom de ensinar que com apenas 20 minutos por dia tu consegue ensinar o teu filho, tu consegue dedicar ali um tempo de valor com ele, tu brinca, tu ri, tu te diverte e ele aprende. Ele sai dessa brincadeira um pouquinho mais inteligente, a cada dia mais ele sai mais inteligente, ele aprende algo de novo. Bom, já estamos no finalzinho desse vídeo, mas antes eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas do que fazer com as crianças. Para quem tem filhos com 4 anos ou menos, é interessante estimular a consciência fonológica. Como que tu pode fazer isso? Tu pode baixar aplicativos que tenham os sons de animais. Coloca ali, sons de animais. Vai aparecer vários. Baixa um ali, dá uma olhadinha, vê se é interessante, se tu gosta. E daí ali tu vai apertar no animal ou vai fazer o som. Aí tu aperta no animal, deixa o teu filho ouvir o som e ele tem que falar de que animal é aquele som. É bem interessante essa brincadeira. Eu fazia muito com meu filho, ajudou muito para que ele desenvolvesse a consciência fonológica. Outra coisa que a gente pode fazer é depois mostrar de pássaros. Os pássaros são um pouquinho mais difíceis porque cada pássaro às vezes faz um som. Então é interessante a gente fazer também para eles os pássaros, que eles vão ficar com a audição mais aguda, eles vão conseguir prestar mais atenção ainda, vão conseguir entender aquele som, distinguir aquele som. Então começa com os mais fáceis e depois passa para os pássaros, vai ser bem bacana, vai ser bem interessante, eles vão aprender muito. Outra dica para quem tem filhos pequenininhos ainda, com 4 anos ou menos, é tu contar histórias. No fim do dia, ali na hora de dormir, deita ali com ele, conta uma história. A criança aprende a prestar atenção naquilo ali. E eles amam. Quem não gostava de uma história quando era pequeno, né? Então, é bem interessante que a gente faça isso com eles também. Conte uma história. Se a criança não consegue se concentrar muito na história, tenta a música. E fica alternando, vai explicando para ele prestar atenção, que a história é muito legal, que a música é muito legal. Conta um ou outro para ele vai aprender a ouvir e daqui a pouco tá cantando a música ou está contando a história. É bem interessante isso e eles aprendem muito. Para quem tem crianças com 4 anos ou mais, nós já podemos começar a inserir o método fônico. O que eu posso fazer para inserir? Ela é tão novinha, ele é tão novinho? Brincando. Vamos começar brincando. Que brincadeira tu pode fazer? Cantigas. O sapo não lava o pé é uma, já falei em outro vídeo, ele. Depois tu pode trocar as vogais, o sopo no lovo pô, esse no leve p, e assim vai indo com eles. Eles vão rir, porque eles vão errar, tu vai errar, vocês vão se divertir. E eles vão começar a trocar as letras, eles vão entender o som das letras. Outra é não atire o pau no gato. Não atire o pau no gato, to. Eles vão fazer esse to, porque isso, so. Eles vão ouvir bem o o, eles vão dar uma puxadinha, eles vão entender que o o tem esse som. Então é bem interessante também. Entre muitas outras cantigas, mas também pode ser essas. Pode também cantar músicas que eles estão acostumados a ouvir. Eles vão começar a captar as letras, os sons que é feito naquela música. Outra brincadeira bem legal de fazer com eles é o jogo da memória. Pode fazer com os animais, pode fazer com imagens, pode fazer com as letras, como tu achar melhor. O jogo da memória, ela desenvolve a habilidade cognitiva, que é a memória. É muito interessante, é muito bom, é muito importante. E outra brincadeira também é o quebra-cabeça. O quebra-cabeça é super divertido e eles ficam pensando, eles ficam ligando uma imagem na outra, um pedacinho de uma imagem, um pedacinho da outra imagem, como que vão fazer. Então é importante, é legal mesmo de fazer e eles vão acabando se desenvolvendo. Essas são as dicas de hoje. Vou trazer para vocês em outros vídeos mais dicas, mais coisas a respeito do método fônico. Então por hoje é isso.